Boa noite a todos. Uma alegria novamente estar aqui nesse recinto, né? Um recinto de luz, um recinto onde a gente pode trocar não somente as energias da convivência, né? Do compartilhar do espaço e do tempo, que é uma oportunidade única. A oportunidade da noite de hoje nunca mais se repetirá. É como entrar no rio, a gente nunca entra no rio no mesmo rio duas vezes. E hoje, em especial, com essa chuvinha, né? Que é um presente de Deus. Gente que passou um calorão, vamos passar essa falta d'água aí. Essa chuvinha é uma bênção de Deus. Então, vocês já sabem, podem fazer pergunta. Nós vamos aqui nos esforçar para responder. As perguntas de hoje têm prioridade, né? E nós vamos começar com o Mário aqui, né, Mário? Então, seja bem-vindo, pode começar aí a abrir a noite de hoje. Boa noite a todos. A primeira pergunta foi feita hoje mesmo. Se não existe almas afins, por que existe a programação reencarnatória? Escolhemos de quem vamos ser filhos e irmãos? Então escolhemos também um companheiro? Joana de Ângeles, numa de suas obras na psicologia transpessoal, psicologia profunda, ela nos fala que a prova, a expiação é a experiência imposta, onde o indivíduo, né, o reencarnante, não tem o direito de escolha. Ele é revel, ele já se perdeu em uma oportunidade aqui na Terra, voltou e não conseguiu corrigir o erro. Isso é expiação. A prova é a experiência escolhida pelos seus benfeitores espirituais para que ele possa fazer novas experiências. É escolhido o lugar onde ele vai reencarnar, junto com as pessoas que ele tem necessidade para fazer novos conhecimentos, praticar para participar de novos trabalhos. Então, na prova, nós não escolhemos as pessoas que vão voltar conosco, não. É uma experiência imposta, né? Ela é imposta porque eu já perdi uma oportunidade de reconciliar com a lei divina, recompor a lei divina que eu havia perturbado ela anteriormente. A prova, eu tenho o direito da escolha, é a experiência escolhida. Então, nossos benfeitores espirituais nos dão condições de eu escolher o local e as pessoas e a tarefa que eu venho aqui desenvolver. De formas que a afirmação que se não existem espíritos afins, existe sim. Nós é que vamos, dentro das nossas conquistas espirituais, dentro das nossas experiências anteriores, é que vamos ter méritos ou não para escolher os companheiros espirituais e o trabalho que será desenvolvido na estada aqui na Terra. É o que diz Joana de Ângeles. Obrigado. Muito bom, né, gente? Só estava comentando com o Mário sobre essa questão. Usa-se muito a palavra alma gêmea. No sentido tradicional, alma gêmea é a minha metade eterna. Isso não existe. Não existe assim dois espíritos que foi criado só a metade que tem que encontrar com o outro para fazer um só. Isso não existe. Ou seja, cada um de nós é único, indivíduo. Quer dizer, indivíduo é aquilo que é indivisível. Então, nós não podemos ser metade. Agora, a afinidade é uma coisa muito interessante, almas afins. Aqui nós temos uma afinidade. Nós aqui já somos almas afins porque estamos buscando alguma coisa em comum. Isso cria uma afinidade entre nós.
E a viagem para a Terra é como se fosse uma viagem. Imagina a gente viajar para a Europa e ficar um mês na Europa. A gente vai querer programar a viagem, não vai? Ou vocês vão sem programar nada? Só se for doido, né? Ir uma viagem para a Europa sem programar. A gente programa o hotel que vai ficar, a gente vai programar os passeios que a gente vai fazer. É uma coisa muito importante. A gente não vai para a Europa todo dia, talvez uma vez na vida só. Para o espírito é mais ou menos a mesma coisa. A viagem para a Terra é uma coisa de suprema importância para ele. Então, ele tenta planejar no máximo de detalhes, né? Com quem que eu vou dividir a minha vida, né? Quais as dificuldades que eu vou ter. Muitas vezes dá errado, igual a viagem que a gente vai fazer, o voo atrasa, não sei o que acontece, perde a bagagem. Não é 100% de certeza, não. Mas é igual o Mário falou, né? Que há uma programação espiritual. E quando a gente não dá conta de fazer esse programa sozinho, os amigos espirituais, os mentores, vão nos ajudar a fazer esse programa, né? Vamos lá, Ives. Boa noite. É sempre bom estar aqui. A pergunta que nos chega é a seguinte: a inteligência espiritual é uma usina produtora de conhecimentos superiores. Traduzem para nós que não sabemos, possamos entender melhor essa inteligência espiritual, por favor. Olha, o que a gente tem a dizer é o seguinte: inteligência é uma só. A inteligência como atributo do espírito, ela é uma só. Essa divisão, ela vem sendo apresentada didaticamente, a fim de que a gente possa iluminar melhor o nosso conhecimento da capacidade humana de entendimento, da capacidade humana de descoberta. Então, tem um psicólogo chamado Edward Gardner, que ele tem a teoria das inteligências múltiplas. Essa teoria das inteligências múltiplas, ele vem falar sobre a inteligência intuitiva, a inteligência emocional, a inteligência espiritual. Ele vem classificar e dividir uma série de inteligências, uma série de capacidades que nós temos de perceber a realidade. Mas essa é uma divisão simplesmente didática, porque a inteligência é uma só. E com o desenvolvimento e com o aprimoramento dessa inteligência, que é uma só, a gente vai iluminando campos obscuros até então. Então, quando a gente desperta para a inteligência espiritual, que eu subentendo aqui como sendo os conhecimentos superiores, nada mais é do que um avanço dessa própria inteligência, abrangendo um terreno que ontem estava obscuro. Mas é o avançar de uma única inteligência, tá certo? A gente não pode dividir ela, né? Ela é uma capacidade humana que subentende-se diversas capacidades. Então, em uma reencarnação, por exemplo, eu posso me desenvolver mais no sentido filosófico, mais no sentido da teoria. Em outra reencarnação, eu posso me desenvolver mais na área das ciências exatas, de cálculos, de números, né? E essas experiências vão compondo a minha inteligência ao longo do tempo. Quando eu divido a inteligência, é somente para fins didáticos, tá certo? Mas a inteligência é uma só. E com a experiência a gente vai equipando essa bagagem, vai ampliando e vai iluminando terrenos, né, que antes eram obscuros, né? E aí a gente vai tendo uma noção mais ampla e mais profunda da realidade. Mas não tem como a gente dividir, essa é inteligência espiritual, essa é inteligência emocional. A inteligência é uma só, né, que vai se aprimorando e que vai se desenvolvendo. Boa noite. Em uma escola de medicina, os alunos estudam os cadáveres. E o espírito deste cadáver, como fica? Né? Na onde ele está. Ele fica lá. Se é um cadáver, o espírito já não se encontra ali, né?
Se houve o processo de desenlace ou desencarnação, olha só, o próprio nome já fala, desencarnação, se libertar da carne. Então, o que tem ali é um corpo, né? É só mesmo a matéria física. O espírito já não está mais ali. Então, o espírito, ele vai permanecer na condição que ele está. O espírito que está numa condição evolutiva superior, ele não vai dar importância nenhuma a isso, né? Ele já vai abandonar o seu corpo como se abandona uma roupa velha, né? Que a terra voltará. Já um espírito muito apegado ao corpo, que muitas vezes não quer deixar o seu corpo, que se encontra talvez ali perto do seu corpo, de alguma forma agarrado ao seu corpo, ele pode sofrer com isso, né? Ele pode ter algum sofrimento com isso. Por isso, da constante preparação para a morte, né? Nós temos que nos preparar para a morte. O Espiritismo é uma filosofia que nos prepara para esse momento. Principalmente nos explicando, nos esclarecendo que é o seguinte, todos nós vamos passar por isso. Todos nós estamos na fila para o desencarne. Então é melhor que a gente já se prepare para esse momento, já comece a fazer esse desligamento, que é um desapego das coisas materiais a partir de agora. É não se apegar, por exemplo, às posses materiais, porque elas não são posses, não são patrimônios, elas estão emprestadas para nós. Não me apegando demais às pessoas, até mesmo aos filhos, aos entes amados, porque se a gente for, a gente vai ter que desapegar à força. Então, é essa desvinculação que a gente tem que começar a fazer. Porque se a morte não pega no caminho, a gente vai com ela com tranquilidade. É igual o Francisco de Assis, quando foi perguntaram para ele o que ele ia fazer no dia. Aí ele descreveu o dia dele. Aí perguntaram para ele assim, e se você soubesse que à noite você iria morrer, como seria seu dia? Aí ele descreveu a mesma rotina. Quem daqui, se soubesse que ia morrer amanhã, teria a mesma rotina? Percebe? Isso mostra a coerência da vida dele, que ele estava sempre fazendo aquilo que ele achava que era o melhor a ser feito. Né? Ele vivia a vida com intensidade, então ele estava pronto para morrer a qualquer dia, né? Como Sócrates também, no dia que ele foi obrigado a beber cicuta, né? A última fala dele foi o seguinte: ô fulano, você paga a dívida da galinha que eu estou devendo para o fulano de tal, para mim, por favor? Então ele estava tranquilo, em paz com a consciência, ia com tranquilidade, não é isso? Pode, à vontade. Sobre o cadáver estudado nas escolas de medicina, José Raul Teixeira nos responde com muita propriedade uma pergunta sobre a doação de órgãos. Ele nos fala que a criança, quando é levada pelo pai para fazer uma cirurgia de amígdala, ele vai chorando. Mas após a cirurgia, quando ele vê o resultado positivo daquela cirurgia, ele agradece o pai. Assim também o espírito que não doou seus órgãos em vida, e quando ele vê retirar seus órgãos, ele não fica feliz. Mas depois, quando ele vê o sucesso de alguém usando os seus órgãos, ele passa até a proteger e orar para aquele
indivíduo que recebeu seus órgãos, agradecido por estar continuando a utilidade. E ele vai mais à frente. Hoje as escolas de medicina parece que não usam mais o cadáver, não. Não sei se está usando bonecos, né, de plástico, né, para as aulas de anatomia. Então, José Raul Teixeira fala que os andarilhos, que no passado seus corpos eram doados para as escolas de medicina, entram no mundo espiritual como missionários, né? Porque está vendo o seu cadáver, ele está servindo de experiência para ajudar a ciência da Terra. Então é José Raul Teixeira que nos afirma isso aí, né? Então eles entram como muito favorecidos no mundo espiritual em função do seu cadáver estar sendo usado lá na escola de medicina para o aprendizado, para o desenvolvimento do conhecimento na Terra. José Raul Teixeira quem manifesta dessa forma. Tem duas questões aqui, se você quiser, essa da agora. Boa noite. Gostaria de entender quando uma pessoa ruim ou assassino que se corresponde na última hora de sua morte, que arrepende na última hora de sua morte, ele está como é que é? Está aceitando reencarnar para pagar os seus pecados? Pelo contrário, não. O arrependimento pelo erro cometido, a fé em Deus e o trabalho para a conquista da paciência são os primeiros passos que devemos dar para começar uma nova etapa na vida. Então, isso quem nos diz é Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus. Amélia Rodrigues, quem nos fala isso. Então, o arrependimento é o primeiro passo que nós devemos dar quando erramos, como falimos numa situação qualquer, para poder ter a oportunidade de ressarcir o dano causado à lei divina. Então, aquele que errou, muitos falam assim: eu fiz isso e não arrependo do erro cometido. Infeliz que ele é, né? Doente que ele está. Permanece sem a oportunidade de recomeço. Então, o arrependimento pelo erro cometido é a oportunidade sublime que o ser tem de recomeçar uma nova etapa. Enquanto ele estiver amargando, né, o não arrependimento, enquanto a consciência dele estiver conivente com o ato torpe que ele realizou, ele está inapto para começar uma nova etapa na vida. No livro Céu e Inferno, explica isso com muita clareza, desse primeiro passo que nós devemos dar, o arrepender pelo erro cometido. Isso é um dever de todos nós que já temos um pouco de esclarecimento da doutrina espírita. Obrigado. Pergunta que nos chega é a seguinte: mãos que ajudam são mais santas que lábios que rezam? Estas palavras são atribuídas à Madre Teresa de Calcutá. Será que é verdade? É verdade, sim, porque o próprio Paulo de Tarso, ele assevera que a fé sem obras é morta. E ele ainda traz uma poesia belíssima, né, que eu não sei recitar aqui de todo, mas que diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Quando ele diz isso, ele fala o seguinte, que por mais que eu tenha compreensão da verdade, se isso não se traduz em uma transformação de comportamento, se isso não se traduz em uma espiritualidade, aquela fé não está surtindo efeito, aquela fé está sendo insuficiente. Porque quanto mais fé eu tenho, e fé a gente subentende um conhecimento profundo da verdade, das realidades espirituais, mais eu vou me compenetrar no meu compromisso pessoal de transformação interior.
E essa transformação interior necessariamente abrange aqueles que me cercam. Então, é por isso que Emmanuel, no final do prefácio do livro Nosso Lar, é preciso ressaltar que o Nosso Lar ele tem 2 prefácios, um prefácio de Emmanuel e outro prefácio de André Luiz. No prefácio ditado pelo Espírito Emmanuel, ele diz assim no final, a última frase do prefácio: nos nossos campos de fé, nós precisamos muito do espiritismo e do espiritualismo, mas nós precisamos muito mais de espiritualidade. Então, do que me adianta conhecimento da mediunidade? Do que me adianta conhecimento da imortalidade da alma? Conhecimento de Deus? Conhecimento da doutrina espírita? Se isso não se traduz, pelo menos num esforço de mudança de postura, de renovação de pensamentos. Então, essa obra aqui, muitas vezes a gente vai pensar naqueles serviços de transformação do mundo, mas essa obra de construção divina começa dentro de nós. Então, por mais que eu reze, se aquela intenção da minha prece não atinge primeiramente o meu coração, pouco ela vale, pouco ela importa. Então é preciso com que a gente se desenvolva e se aprimore dentro dessa fé que a gente já professa, dentro desse conhecimento que a gente já tem. Então, quando eu for fazendo bom uso disso que eu já sei, né, outros conhecimentos, outras realidades vão sendo apresentadas. Mas primeiro eu tenho compromisso de fazer bom uso, de ter uma boa vivência daquilo que eu sei e daquilo que me permite transformar a minha atitude. O que seria espiritualidade? Espiritualidade é tolerância, espiritualidade é compreensão, espiritualidade é perdão, né? Então a gente tem que diferenciar. E espiritualidade é o mesmo que religiosidade, o que não tem nada a ver com religião. Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Religião é um conjunto, é uma doutrina, é um conjunto de ensinamentos reunidos num corpo de uma doutrina. Religiosidade, né, é a transformação, é todo aquele conhecimento que se traduz em mim. O Chico Xavier, por que ele transcendeu a barreira religiosa? Apesar do Chico Xavier ter sido espírita, ele é respeitado pelo católico, ele é respeitado pelo evangélico, porque ele transcendeu a sua doutrina. Ou seja, a espiritualidade, a religiosidade veio à frente do que a religião. Quando a gente coloca a religião à frente, aí vem o moralismo, a imposição, não é? E quando a gente coloca a religiosidade à frente, né, aí vem o bom exemplo. E o bom exemplo que cativa, o bom exemplo que arrasta. Tá certo? Então, essas mãos que fazem, no caso, são muito mais válidas que esses lábios que rezam, nesse sentido, da espiritualidade à frente. Então, o Chico Xavier, por exemplo, ele era respeitado por todas as religiões porque ele colocava a espiritualidade, a vivência cristã, à frente da doutrina que ele professava. Principalmente através de uma característica que é marcante em Chico Xavier. Qual que é? A característica de que vocês lembram do Chico, vocês pensam na virtude. Humildade. A humildade. A humildade, a compreensão. Tá certo? Então, as mãos que ajudam são bem mais válidas que os lábios que rezam, com certeza. Aproveitando que o Ives falou sobre religião e religiosidade, tem uma questão aqui que trata sobre isso. O que o Espiritismo tem a dizer sobre rezar terço, fazer novenas e ter a devoção a santos? Há algum mérito? Já que rezar terço, ao meu ver, é uma espécie de meditação. Então, vem muito essa questão de religião e religiosidade.
o Espiritismo não tem nada contra rezar terço e sobre nenhum ritual, nenhuma prática de nenhuma religião de todo mundo. O que o Espiritismo ele alerta, ele ensina, é a busca da essência e a eliminação do meio. Por exemplo, ele falou aqui da meditação. A meditação tem objetivos muito claros. E algumas coisas auxiliam a meditação. Uma música tranquila, né? Ou talvez, algumas vezes, o silêncio. Os orientais usam o mantra, que é a repetição de algumas palavras para ajudar na meditação. E aí pode ser que o terço se torne alguma coisa para auxiliar a meditação. O Espiritismo fala o seguinte: a simples repetição de palavras não tem valor nenhuma. A prece e a oração explicada segundo a ótica espírita fala da essência, fala do sentimento, fala do pensamento. Então, quando uma pessoa se coloca na disposição de fazer uma prece, de uma ligação com o Criador e com os espíritos superiores, é uma disposição de sentimentos que vai, por exemplo, reverter a humildade, a aceitação. E isso eleva as nossas vibrações para a gente entrar em contato com esses seres superiores que vão transmitir para a gente energias, força para superar as dificuldades, para enfrentar os obstáculos da vida. Então não é simplesmente ficar repetindo ou gritando, né? Jesus já falava isso: Deus não vai nos ouvir porque falamos muitas palavras ou porque gritamos, mas com a força do nosso sentimento. O nosso sentimento é que vai fazer essa prece chegar ao alto. Então, não tem problema isso, só que a gente busca a essência. A gente outro dia falou de vela. Pode acender vela para rezar? Pode, tem problema nenhum. Mas é melhor se você conseguir rezar sem a vela, não precisar desse artifício, né? Agora, tem gente que se sente bem. Eu conheço um espírita que ele adora ouvir as músicas em igrejas evangélicas. E realmente lá tem uns corais, umas músicas bonitas. Aí me perguntou: tem algum problema? Eu falei: não. Espiritualidade superior está lá no templo evangélico. Se aquilo te faz bem, se aquilo te eleva e faz você ter um contato, né? Não tem problema nenhum. O espiritismo e o espírita, ele não tem problema nenhum quanto a isso, né? Se tem afinidade, se gosta. Agora, ele tem que estar claro, né? Por exemplo, esses rituais não é a essência, ele deve estar sempre buscando a essência. Por exemplo, não é um ritual de humildade que vai torná-lo humilde, né? É a busca sincera da obra, do fazer-se humilde, né? Então aí é um assunto que cabe à consciência de cada um. Não tem erro nenhum, não vejo nada de errado em fazer isso. A pessoa ter consciência, saber o que está fazendo, por que está fazendo, né? Se aquilo tem sentido para ele ou não. É isso. Boa noite. Li um livro de passe do Gurgel, que somente acionamos os nossos ciclos kármicos quando possuímos consciência bastante para que as provas sejam entendidas. Vemos nos veículos de comunicação diariamente notícias de pessoas em diversas idades cometendo atrocidades e crianças e adolescentes cada vez nos caminhos das drogas. Gostaria de saber até onde vai o livre-arbítrio da pessoa que não acionaram seu ciclo kármico. Nós não podemos dar responsabilidade por um animal, né, que agrediu o outro animal e veio a matar. Nós temos que dar responsabilidade para quem tem consciência. Jesus é quem nos responde: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então,
o brotar da consciência, quando o ser humano, né, o ser primitivo, o homem primitivo, numa noite escura, olhando a abóbada celeste, aquelas pequenas lâmpadas, aquelas estrelas parecendo pequenas lâmpadas, ele falou: quem construiu essa grandeza? E descobriu que tinha alguém que tinha uma capacidade maior de fazer alguma coisa do que ele. Mas diz que nesse momento brotou a inveja e o ciúme, né, desse ser maior. E para que ele aproxima do construtor dessa beleza, ele vai ter que tirar de dentro dele essa inveja e esse ciúme. É Joana de Ângeles quem nos retrata isso aí, na obra dela. As atrocidades que são cometidas nos carros, no trânsito, todos nós seremos responsáveis por elas. Porque todos nós estamos já no nível de evolução tal que somos responsáveis pelos nossos atos. Hoje, muitas vezes, tem muitas pessoas ressarcindo danos causados aí no trânsito, acidentes de moto, que a perturbação da lei divina ocorreu nas corridas de bigas ainda durante nos teatros romanos, quando ele criava um mecanismo para destruir a roda da carroça do outro, e a carroça capotava e o sujeito morria. Hoje o sujeito é muito bom, está ressarcindo o dano causado à lei divina num acidente de moto aí, em função de coisas lá de trás, que ele já teve infinitas oportunidades de ressarcir esse dano e não conseguiu. Então a lei, que já deu várias oportunidades, que é de amor, mas que também é de justiça, cobra toda crueldade, toda intempestividade que nós cometermos. Nós vamos também exigir de nós, né, porque nós temos uma filmadora dentro de nós que registra tudo, e nós mesmos vamos ter, né, pedir para ressarcir o dano causado à lei divina. Sobre as crianças e adolescentes ingerindo drogas em quantidade, já está, o processo kármico dele, o ciclo kármico dele já iniciou. Como que por que o sujeito hoje está começando a cedo no uso da droga? Anteriormente ele já traficou, ou plantou, né, ou vendeu, ou traficou. Então, por que hoje eu tenho dívidas na área do oculismo? Porque muitas vezes em vida anterior eu ensinei uma de menor a beber, porque muitas vezes em vida anterior eu plantei um terreno, enriqueci fazendo vinho ou qualquer outra bebida, e enriqueci com aquilo e dei oportunidade à minha família também de se enriquecer, né? Porque então o que eu fizer, né, a lei divina prescreve que não se faça fazer a alguém o que gostaria que fizesse conosco mesmo. Então eu tenho consciência que a bebida alcoólica faz mal, então não devo plantar terrenos. A gleba do Senhor não deve ser usada para plantar uva, cana ou qualquer tipo de fruta para usar ela no fabrico do vinho. Eu não devo, né, eu tenho que ter consciência que eu não devo me enriquecer vendendo bebida alcoólica. Eu tenho que ter consciência de que eu não devo, né, traficar em qualquer sentido a bebida alcoólica. Nós tivemos um período nos Estados Unidos que foi proibido, né, o fabrico, a venda, o uso da bebida alcoólica. Surgiu o tráfico, né? É um período tenebroso, terrível na história do grande Estado norte-americano. Então todos nós, se eu sou um legislador e permito, né, estabeleço leis para permitir a venda da droga, eu sou responsável por aquilo também. Então há várias formas disso aí. Hoje o adolescente, a criança ou adolescente ou qualquer um que está fazendo uso de bebida alcoólica, já o ciclo, né, kármico dele já está, né, em andamento. Ele já está responsabilizando por coisas que ele fez em vida anterior. Obrigado. Bom, eu queria só complementar a fala do Mário, porque eu já me decidi fazer uma campanha, porque no Espiritismo a gente tem essa coisa de dívida, né, de karma,
E a gente sempre acredita que a pessoa que está sofrendo, ela está pagando o karma ou está pagando a dívida. E isso virou um chavão e a gente tende a generalizar, mas não é assim que acontece. Não pode se generalizar, porque muitas vezes aquele sofrimento é uma prova, é uma missão. E muitas vezes acontece o contrário. E aqui que eu queria enfatizar que é o seguinte, quem sabe o Jomar não está aqui agora e tentando ajudar as pessoas da melhor forma que ele pode para tentar resgatar a dívida de passado. Divaldo Pereira Franco, que tem um trabalho enorme de caridade, já nos relatou muitas vezes que ele está fazendo esse trabalho maravilhoso para resgatar dívidas passadas. O Sérgio Bebiano, que tem essa obra, que tem um trabalho aqui, já me relatou muitas vezes que ele está fazendo tudo isso resgatando dívidas passadas. Eu quero dizer o seguinte, não é pelo sofrimento a única forma de resgatar dívidas. Isso é importante que se fale. Porque a mesma mão que matou pode vir para salvar vidas. É a obra que ele falou aqui da mão. Vocês percebem? A consciência nossa tem uma coisa assim, que eu tenho que pagar minhas dívidas sofrendo. Mas quem sabe eu pago as minhas dívidas ajudando os outros, ajudando crianças, indo nos orfanatos, ajudando os idosos que estão necessitados e auxiliando a quem eu prejudiquei. Ou mesmo que não seja a quem eu prejudiquei, mas auxiliando ao outro, a minha consciência vai vagarosamente perdoando a mim mesmo. Então nós temos que começar isso e lembrar que foi Jesus que falou, eu quero a misericórdia, que Deus não quer sofrimento, quer misericórdia. Né? E nós também temos misericórdia conosco mesmo, no sentido de, em vez de pagar nossas dívidas, entre aspas, né? Porque pagar dívida é horrível, a gente resgatar o nosso passado com sofrimento, resgatar com amor e com trabalho. Tá? Eu vou fazer essa defesa sempre. Ives. Pergunta que nos chega, pergunta difícil, mas qualquer coisa, os companheiros aqui estão aqui para me ajudar, né? Casei por interesse. Lendo o Evangelho, vi que não fiz o certo. Me separei, mas ainda não estou tranquila, pois ainda penso muito nele. Qual seria a melhor maneira de aceitar e recomeçar a minha vida? Mas sem ele no meu pensamento. Ou Deus me perdoa e posso tentar, de novo tentar? Como é que ele escreveu, Jamar? Aqui, ó. Ou Deus me perdoou. Tá. Ou Deus me perdoou e eu posso de novo tentar. Posso ter um casamento feliz? Olha aqui, Deus não te perdoou porque Ele não precisa te perdoar. Você tem que se perguntar se você se perdoou, né? Porque Deus não perdoa ninguém. Deus não se ofende. Só perdoa aquele que foi ofendido. E ser ofendido é um sentimento puramente humano. A gente não pode atribuir as fraquezas humanas à providência divina. Então, quando a gente fala assim, Deus me perdoa, não, Deus não te perdoa, porque Ele não se ofendeu com a sua atitude. Ele compreende o momento de consciência da qual você se encontra. Nós nos ofendemos com a atitude das crianças, por exemplo, assim, porque ela derruba um vaso de flor. A gente pode ficar ali irritado, mas Deus nem irritado fica, porque Ele compreende a nossa infância espiritual. Então eu não posso cobrar demasiadamente de alguém que ainda se encontra num período infantil. Agora, nós que temos que nos perdoar. A questão do auto-perdão que é complicado. E se você casou por interesse, tem uma frase no livro Vida e Sexo de Emmanuel que diz o seguinte, que a nossa vida afetiva, ela também está subordinada à lei de causa e efeito. E tudo que nós dermos a outrem em matéria afetiva, outrem também nos dará. Então é um engano a gente achar que a gente está passando o outro para trás, é um engano a gente achar que está enganando o outro, a gente está lesionando a nós mesmos,
Porque tudo aquilo que a gente der em matéria afetiva ao outro, o outro também nos dará. Seja através dele, seja através de um outro relacionamento que eu vou ter, porque está subordinado também à lei de causa e efeito. Isso é um plantio que uma hora eu vou ter que colher, tá certo? Quando eu lesiono alguém afetivamente, quando eu engano, quando eu traio, eu estou plantando. Que tipo de semente que eu estou plantando para mim ter que colher ali na frente? Então, tudo que dermos em matéria afetiva a outrem também nos dará. Agora, é um engano a gente pensar, eu tô casando por interesse, né? Eu não gosto dele, né? E assim, eu vou me dar bem. É um engano a gente pensar que a gente não vai gerar vínculo afetivo. Por mais que eu não goste de uma pessoa e mesmo assim eu me relaciono com ela, eu vou gerar um vínculo. Emmanuel nos diz no livro Vida e Sexo que entre aqueles que se relacionam cria-se um circuito de forças espirituais da qual os envolvidos se nutrem reciprocamente. Então nós somos seres espirituais que emanamos energia, então a gente vai se alimentando da energia do outro, né? Vamos sendo nutrido e esse relacionamento gera um vínculo. E aí a gente começa achando que não está gostando da pessoa, achando que a gente vai se dar bem. E aí quando aquilo interrompe, eu fico com aquilo na cabeça porque me gerou um vínculo, né? Me gerou uma ligação. É um engano a gente achar que a gente não gera vínculo, por menores que os nossos relacionamentos sejam, né? Então aqui é preciso a gente compreender isso. Agora, Deus não te perdoa, você que precisa se perdoar. A partir do momento em que você se perdoar, você vai abrir os canais da sua percepção, a sua vibração vai melhorar e você vai poder partir para uma experiência mais acertada, porque essa sua experiência negativa te deixou um aprendizado. Existem pessoas que fazem isso e saem sem nenhum remorso. Felizmente, agradeça a Deus pela luz do Evangelho já ter tocado o seu coração e você ter percebido um equívoco. Isso é uma grande bênção, porque quantos não estão caminhando no terreno afetivo no escuro? Então você está errando e você está reconhecendo o erro, isso é uma grande bênção de você se recomeçar através do auto-perdão e procurar fazer diferente em um novo relacionamento. Tá certo? Agora vamos encerrar aqui na última pergunta que você faz. Posso ter um casamento feliz? Não. Nunca. Nunca teremos um casamento feliz. Sinto informar. Porque a felicidade, como a gente entende, ela é atributo de espíritos puros. Tá? Então, assim, se a gente programar um casamento feliz para daqui a 10 reencarnações, por exemplo, e começar a plantar hoje, talvez a gente colha lá na frente. Agora, a gente pode ter um casamento harmônico, um casamento equilibrado, mas um casamento feliz, essa felicidade maravilhosa, qual a gente entende, não, porque nós temos fraquezas. Ter casamento feliz é esperar pela pessoa perfeita. Ter casamento feliz é esperar ser perfeito. E não, nós temos imperfeições. Eu tenho imperfeição e o meu cônjuge também tem imperfeição. Então, nas imperfeições, por menores que sejam, não permitem uma felicidade plena. Somente quando a gente depurar de todas as nossas imperfeições que a gente vai poder iniciar a questão da construção de um casamento feliz, de um casamento pleno. Né? Paulo de Tarso e Abigail, Francisco e Clara de Assis, Lívia e Emmanuel, que são espíritos que já vêm de um vínculo de longa data e foram transcendendo as suas imperfeições, ligados um ao outro. Tá certo? Então, casamento feliz não tem jeito. Agora, tem como eu estabelecer um casamento harmonioso, um casamento equilibrado, evitando discussões, compreendendo a fraqueza do outro, não tentando impor a minha verdade, cedendo nos momentos oportunos.
tá certo? Para que eu possa estabelecer uma boa convivência e saia da minha existência, vamos dizer assim, vitorioso no sentido conjugal. Porque a gente sai com muitas derrotas, inclusive, né, derrotas existenciais na vida afetiva, no cônjuge que representa o casamento. Então, se perdoe, tá certo? Aprenda com essa experiência difícil que você teve, essa experiência que te deixou marcas, te deixou aprendizado. Não fique querendo que Deus te perdoe. Perdoe você mesmo a você e procure fazer diferente numa nova relação, que está tudo certo. Muito boa resposta. Me deixou triste, né? Não tem casamento feliz. A gente pode pensar assim, não tem 100% feliz, mas quem sabe 90%, 80%. Gente, conseguimos responder todas as questões de hoje, com exceção de uma aqui, que pergunta assim, muito especificamente sobre sexo. E nós temos um problema que o estudo é gravado e a gente não sabe criança de que faixa etária que vai ouvir essas questões. Nós estamos à disposição para responder especificamente. Eu vou só falar de uma maneira muito genérica, apenas para esclarecer essa pessoa, que é o seguinte: não podemos entender sexo apenas na sua função reprodutiva, não na faixa humana. E quem aqui hoje faz sexo só para reprodução? Né? Na faixa humana existem muitas energias. O Ives tocou nessas energias aqui quando ele está falando. Então, no nível humano, a gente tem que falar, além do sexo material, da afetividade. E numa relação, tem que ter muito uma palavrinha chamada alteridade, respeito, compreensão. Então, o sexo é um momento de muita intimidade do casal ali, que eles têm que aprender o respeito, a alteridade, né? E chegarem ali naquilo que é bom para os dois, sem excessos, sem fazer nada que contribua para a desarmonia do corpo e do espírito, né? E se alguém quiser mais algum esclarecimento, depois nos procure individualmente. Felizmente, o nosso tempo está esgotado, Mário. Essa era de outra semana, fica para a semana que vem. Agradecer a todos, tá? A pergunta é, inclusive, sobre a palestra, né? Eu sugeriria a leitura dos livros, né, que ele citou, Vida e Sexo, do Emmanuel, né, e outros que são referências para esse estudo aí, nosso assunto, desse assunto, que é um assunto muito complexo e crucial na vida humana, tá?